Ricardo, um magnata da tecnologia em uma metrópole vibrante, caminhava entre arranha-céus reluzentes, cercado por carros de luxo e pela agitação constante que parecia nunca parar. O barulho das buzinas se misturava ao eco de conversas apressadas. Porém, em meio a todo aquele glamour, ele se sentia cada vez mais vazio. O sucesso não preenchia seu coração. Ele tinha dinheiro, poder, tudo o que muitos sonham. Mas, ao olhar ao redor, percebia que a verdadeira felicidade lhe escapava. Em um momento que parecia fruto do acaso, algo no canto da calçada atraiu seu olhar. Sofia, uma menina de cerca de 10 anos, estava ali, coberta por trapos, com os olhos grandes e tristes como poços sem fundo. O corpo dela estava tão debilitado que ele se perguntava se ela estava mesmo viva. A fragilidade e a dor eram palpáveis. Uma onda de compaixão irrompeu no peito de Ricardo, um impulso inexplicável que não conseguia ignorar. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina, e ele poderia jurar que eram ecos de um sofrimento que ele nunca havia sentido. Com um nó na garganta, aproximou-se. "O que aconteceu com você?" perguntou, sua voz soando quase como um sussurro contra a sinfonia barulhenta da cidade. Ela mal conseguiu responder, mas o pouco que disse fez seu coração acelerar. A menina estava doente, necessitando de atenção médica urgente, e em sua inocência, ela ainda sonhava. O que poderia ter sido uma simples caridade tornou-se um ato de redescoberta para ele. Levar Sofia para um hospital não era apenas uma questão de bondade. Era também um desafio a todo. O universo que ele havia construído em torno de sua vida de luxo. No dia seguinte, depois de interná-la e garantir que ela receberia os melhores cuidados, algo inesperado ocorreu. Durante uma conversa com os médicos, Ricardo descobriu que a condição da menina estava de alguma forma ligada a um projeto inovador em que sua empresa estava trabalhando. A ligação parecia absurda, mas a possibilidade o deixou em estado de choque. Conforme os dias se passavam, Sofia começou a mostrar sinais de recuperação rápida e surpreendente, mágico e preocupante ao mesmo tempo. Mas à medida que a menina florescia sob sua proteção, a pressão de seus investimentos começou a se intensificar. Os acionistas queriam explorar a descoberta, e Ricardo se viu novamente no centro de um dilema moral: proteger a menina ou seguir com os planos lucrativos que poderiam garantir sua empresa no mercado. Os olhares ávidos por lucros presionaban como sombras alrededor dele. O pasado de Ricardo no estaba longe de ser ideal. Él creció en un lar amoroso, mas la sombra de segredos ocultos siempre se arrastró por sus pasos. Cuando una mensaje anónima llegó a su teléfono, revelando detalles sombríos sobre su propia historia familiar, a teia de intereses que cercava a Sofia comenzó a se entrelazar con sus memorias más profundas. Era un lembrete de que o que él escollería agora podría trazar un nuevo destino no apenas para Sofia, mas para todos ao seu redor que compartilhavam sua língua e cultura. A pergunta que ecoaba era a seguinte: ¿o qué realmente significa ser libre y humilde en un mundo obcecado por riquezas y ambición? Agora, Ricardo estava cercado por escolhas impossíveis. A verdade sobre a saúde de Sofia se aproximava e, com ela, o risco de destruir o que ele havia construído. A relação deles, marcada por uma conexão poderosa, balançava entre a esperança e o terror. Olhando mais uma vez para o rosto da menina, ele sabia que o futuro deles estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo olhava para o rosto de Sofia, sentindo seu coração tumultuado entre a esperança e o medo, algo inesperado aconteceu. A porta do quarto se abriu de maneira abrupta, e um enfermeiro entrou, pálido, com expressão de desespero. Seus olhos procuraram os de Ricardo, e a pressão no ambiente parecia aumentar. Ricardo, você precisa vir rápido. O que quer que esteja acontecendo com os resultados dos exames da Sofia não é bom. A voz do enfermeiro tremia quase tanto quanto suas mãos. O tempo pareceu parar. Um nó se formou na garganta de Ricardo. O que você quer dizer? O que exatamente está acontecendo? O enfermeiro hesitou, como se a verdade fosse uma carga pesada demais, mas a urgência forçou suas palavras. Os exames mostraram uma condição rara, geneticamente modificada. Podemos ser capazes de tratá-la, mas você precisa entender, isso não se trata apenas da Sofia. Ricardo gelou. O que você quer dizer com isso? Como assim não se trata apenas dela? A revelação caiu sobre ele como uma avalanche. Sofia, ela não é apenas uma menina doente. Ela é parte de um experimento. A tecnologia que sua empresa está desenvolvendo para curar doenças genéticas tem ligação direta com a condição dela. Os resultados dos testes mostraram que ela é, de alguma forma, um resultado de manipulação genética, algo que você e sua equipe estavam desenvolvendo. Uma parte desse projeto. As palavras perfuraram o peito de Ricardo. Ele sentiu-se tonto. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Ele se lembrou do que os acionistas queriam, uma inovação. Era a ambição dele em jogo, e agora isso se misturava a uma verdade aterradora. Havia algo muito mais sombrio acontecendo. Como isso é possível? Isso não pode ser verdade. A negação fervilhava no peito dele, mas na profundidade da sua mente, sementes de dúvida começaram a brotar. E se aqueles anos de sucesso estivessem alicerçados em algo tão horrendo? Sofia não é a única, continuou o enfermeiro, sua voz quase um sussurro. Existem outras crianças. O projeto inteiro acobertado. Nós precisávamos de uma amostra. E agora você, Ricardo, está no centro disso tudo. Aquelas palavras cortaram Ricardo como lâminas afiadas. Ele olhou de volta para Sofia. Agora um símbolo, não apenas de inocência, mas de uma criação manipulada por suas próprias mãos. A conexão que haviam construído se desfazia como um fio em chamas. Ela estava ali, vulnerável, um reflexo de suas ambições distorcidas. Devagar, o vazio se transformou em um turbilhão de emoções. Raiva, culpa, desespero. Você estava ciente disso? Ele indagou com um certo desprezo, encarando o enfermeiro, esperando uma resposta que não viria. Quando o médico afastou os olhos com relutância, a pressão em seu peito aumentou mais uma vez. Os murmúrios de outros enfermeiros e até dos pacientes ao redor ecoavam na mente dele, como se o mundo todo estivesse prestando atenção. Cada olhar solidificava seu terror, sua cólera. A sala, antes um refúgio de esperança, agora se tornava um labirinto de medo e trezas. Num instante, sua vida se tornou um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia arruinar a vida da menina ou salvar seu legado. Mas o que ele realmente queria? Como poderia ser o protetor de Sofia
quando sua própria realidade estava se desintegrando. Ele mordeu os lábios, tentando controlar a tempestade de pensamentos. Todos os seus planos, sua carreira, a imagem que dedicara a vida para criar, soavam como poeira ao vento. A urgência do momento se tornara sufocante, e a verdade se aproximava como uma sombra prestes a engoli-lo. Precisamos agir, ele murmurou, quase para si mesmo, mas agir como? O que poderia salvar Sofia agora? E qual seria o preço dessa salvação? Enquanto a incerteza pairava no ar, Ricardo se viu diante de uma escolha inimaginável. Uma escolha inimaginável. O que ele escolheria? E como isso transformaria não apenas o destino de Sofia, mas o seu também? A expressão do enfermeiro, o medo refletido nos olhos dele, estava gravada na mente de Ricardo. Ele precisava agir, mas a dúvida o consumia. O silêncio no corredor parecia gritar. Ele sentiu a pressão do sucesso sufocando-o. A ambição que sempre o guiou, agora parecia uma armadilha. Ele precisava de tempo, um plano. Mas quando estava prestes a responder, um grito ecoou pela sala. Socorro! Alguém, por favor! Uma mulher entrou correndo, cabelos desgrenhados e olhos arregalados de desespero, como uma tempestade a invadir a calma do hospital. Ricardo reconheceu-a imediatamente. Era a mãe de Sofia, uma figura que pensava ter deixado para trás. Seu coração disparou. Mãe da Sofia, o que aconteceu? Ele queria entender, mas a mulher estava em pânico. Ela não. A Sofia não é a única. Eles estão levando outras crianças. Ela ofegava, como se estivesse carregando um peso insuportável. Você precisa me ouvir. Isso é maior do que você imagina. A revelação cortou como uma faca. Ele se lembrou das conversas sutis entre os acionistas, das menções a amostras e projetos experimentais. Agora, a linha entre lucro e moralidade se tornava cada vez mais borrada. Do que você está falando? De outras crianças. A mulher puxou-o para um canto, seus olhos cheios de lágrimas. Havia promessas de cura, todas criadas a partir de experimentos. Minha filha não é a única. Havia um grupo. Eles estão sendo usados como cobaias. Você precisa parar isso. As palavras dela ressoaram ininterruptamente em sua mente. Sofia, a menina, que ele tentava proteger, era parte de uma máquina muito maior, uma estrutura que ele mesmo havia ajudado a construir. O espírito de compaixão que ele sentira estava se transformando em revolta. O enfermeiro, que observava a cena sem reação, finalmente falou. Ricardo, precisamos de protocolos, mas isso pode nos incriminar. Neste momento, o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Ele olhou para a mãe de Sofia, o desespero dela misturado à esperança borbulhante. Então, um celular tocou. Era o dele. A tela mostrou uma mensagem inesperada, obscura. Envie o que você sabe até o amanhecer ou perca tudo. Ele sentiu gelo na espinha. Quem estava por trás da mensagem? As sombras de sua própria empresa, conhecendo seus segredos e ameaçando seu legado. Ele encarou a mulher, cujos olhos imploravam por ajuda. Muitos estão seguindo. O seu exemplo de ambição. Mas pouco se importa com o custo, até que seja tarde demais, disse ela, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. A vida de Sofia e de tantas outras crianças depende de você. Ricardo estava em um labirinto. O que escolheria neste instante? A certeza de que a ambição havia moldado sua vida agora se misturava à dúvida. A verdade era que ele estava preso, atado entre o que fez e o que poderia salvar. Enquanto a urgente necessidade de ação pulsava em seu peito, a porta do quarto se abriu novamente. Um homem de terno entrou, com um olhar que expressava que ele sabia mais do que dizia.
Ricardo, temos pouco tempo. Eles estão vindo. E você? Você está em mais perigo do que imagina. O ruído do corredor aumentou. Como? Se o edifício inteiro estivesse caindo. Ele sentiu o desespero tomar conta enquanto olhava para Sofia, ainda dormente na cama, sem entender o que estava em jogo. Sofia! O grito ecoou, mas ninguém parecia ouvir. Ricardo percebeu, naquele instante, que o futuro que ele agora buscava poderia não apenas envolver salvar a menina, mas desvendar um labirinto de mentiras e enganos que ele mesmo ajudou a construir. O que realmente aconteceria agora? O que seus acionistas estavam dispostos a fazer? Todo seu mundo estava prestes a ser abalado. E assim, a escuridão se aproximava e ele percebeu que sua hora tinha chegado. Qual caminho escolheria e a quem realmente poderia confiar? A resposta estava tão próxima quanto distante. Enquanto a incerteza pairava no ar, Ricardo se viu diante de uma escolha inimaginável. O que ele escolheria? E como isso transformaria não apenas o destino de Sofia, mas o seu também? A expressão do enfermeiro, o medo refletido nos olhos dele, estava gravada na mente de Ricardo. Ele precisava agir, mas a dúvida o consumia. O silêncio no corredor parecia gritar. Ele sentiu a pressão do sucesso sufocando-o. A ambição que sempre o guiou agora parecia uma armadilha. Ele precisava de tempo, um plano. Mas quando estava prestes a responder, um grito ecoou pela sala. Socorro, alguém! Por favor! Uma mulher entrou correndo, cabelos desgrenhados e olhos arregalados de desespero, como se uma tempestade tivesse invadido a calma do hospital. Ricardo reconheceu-a imediatamente. Era a mãe de Sofia. Uma figura que pensava ter deixado para trás. Seu coração disparou. Mãe da Sofia, o que aconteceu? Ele queria entender, mas a mulher estava em pânico. Ela não. A Sofia não é a única. Eles estão levando outras crianças. Ela ofegava, como se estivesse carregando um peso insuportável. Você precisa me ouvir. Isso é maior do que você imagina. A revelação cortou como uma faca. Ele se lembrou das conversas sutis entre os acionistas, das menções a amostras e projetos experimentais. Agora, a linha entre lucro e moralidade se tornava cada vez mais borrada. Do que você está falando? Que outras crianças? A mulher puxou-o para um canto, seus olhos cheios de lágrimas. Havia promessas de cura. Todas criadas a partir de experimentos. Minha filha não é a única. Havia um grupo. Eles estão sendo usados como cobaias. Você precisa parar isso. As palavras dela ressoaram ininterruptamente em sua mente. Sofia, a menina que ele tentava proteger, era parte de uma máquina muito maior, uma estrutura que ele mesmo havia ajudado a construir. O espírito de compaixão que ele sentira estava se transformando em revolta. O enfermeiro, que observava a cena sem reação, finalmente falou. Ricardo, precisamos de protocolos, mas isso pode nos incriminar. Neste momento, o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Ele olhou para a mãe de Sofia, o desespero dela misturado à esperança borbulhante. Então, um celular tocou. Era o dele. A tela mostrou uma mensagem inesperada, obscura. Envie o que você sabe, até o amanhecer, ou perca tudo. Ele sentiu o gelo na espinha. Quem estava por trás da mensagem? As sombras de sua própria empresa, conhecendo seus segredos e ameaçando seu legado. Ele encarou a mulher, cujos olhos imploravam por ajuda. Muitos estão seguindo o seu exemplo de ambição, mas poucos se importam com o custo até que seja tarde demais, disse ela, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A vida de Sofia e de tantas outras crianças depende de você.
Ricardo estaba en un labirinto. ¿O qué escolhería neste instante? A certeza de que la ambición había moldado sua vida, agora se misturaba a la dúvida. A verdade era que ele estava preso, atado entre o que fez e o que poderia salvar. Enquanto a urgente necessidade de ação pulsava em seu peito, a porta do quarto se abriu novamente. Un homem de terno entrou, com um olhar que expressava que ele sabia mais do que dizia. Ricardo, temos pouco tempo. Eles estão vindo. E você está em mais perigo do que imagina. O ruído do corredor aumentou, como se o edifício inteiro estivesse caindo. Ele sentiu o desespero tomar conta enquanto olhava para Sofia, ainda dormente na cama, sem entender o que estava em jogo. Sofia! O grito ecoou, mas ninguém parecia ouvir. Ricardo percebeu, naquele instante, que o futuro que ele agora buscava poderia não apenas envolver salvar a menina, mas desvendar um labirinto de mentiras e enganos que ele mesmo ajudou a construir. O que realmente aconteceria agora? O que seus acionistas estavam dispostos a fazer? Todo o seu mundo estava prestes a ser abalado. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora sacudiu os corredores do hospital. O chão sob seus pés tremeu, e uma nuvem de fumaça e gritos preenchia o ar. Caos tomou conta. Ricardo olhou para a mãe de Sofia, seus olhos refletindo horrorizados, mas uma certeza aterradora tomou conta dele. Eles vieram. Eles sabem de tudo, gritou. A mulher, enquanto o pânico se espalhava pelo ambiente. O homem de terno olhou para trás, sua expressão endurecendo. É isso. Eles não vão parar. Precisamos sair agora. Os três correram para o corredor, mas antes que pudessem chegar à saída, uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era uma das assistentes de Ricardo. Seu rosto estava pálido, mas ela havia decidido se arriscar. Ricardo, você não vai acreditar. Eles estão atrás de você. E da Sofia. Você precisa saber a verdade. Um frio arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Que verdade? Ela hesitou, as palavras presas em sua garganta. Sofia, ela não é quem você pensa que é. Você precisa descobrir quem ela realmente é, antes que seja tarde demais. A sala tremeu com mais uma explosão. O caos ao redor deles aumentou e a urgência agora se transformava em desespero. Ricardo estava em um jogo de vida ou morte, e a alma que tentava salvar poderia ser a chave de tudo. O que aconteceria se aquela verdade fosse mais devastadora do que qualquer poderia imaginar? A transformação da história, o destino de Sofia, tudo podia mudar em um instante. Uma escolha se aproximava, e com ela, uma revelação que culminaria em um abismo de surpresas. Enquanto a incerteza pairava no ar, Ricardo se viu diante de uma escolha inimaginável. O que ele escolheria e como isso transformaria não apenas o destino de Sofia, mas o seu também? A expressão do enfermeiro, o medo refletido nos olhos dele, estava gravada na mente de Ricardo. Ele precisava agir, mas a dúvida o consumia. O silêncio no corredor parecia gritar. Ele sentiu a pressão do sucesso sufocando-o. A ambição que sempre o guiou agora parecia uma armadilha. Ele precisava de tempo, um plano. Mas quando estava prestes a responder, um grito ecoou pela sala. Socorro! Alguém, por favor! Uma mulher entrou correndo, cabelos desgrenhados e olhos arregalados de desespero, como se uma tempestade tivesse invadido a calma do hospital. Ricardo reconheceu-a imediatamente. Era a mãe de Sofia,
uma figura que pensava ter deixado para trás. Seu coração disparou. Mãe da Sofia. O que aconteceu? Ele queria entender, mas a mulher estava em pânico. Ela não, a Sofia não é a única. Eles estão levando outras crianças. Ela ofegava, como se estivesse carregando um peso insuportável. Você precisa me ouvir. Isso é maior do que você imagina. A revelação cortou como uma faca. Ele se lembrou das conversas sutis entre os acionistas, das menções a amostras e projetos experimentais. Agora a linha entre lucro e moralidade se tornava cada vez mais borrada. Do que você está falando? Que outras crianças? A mulher puxou para um canto, seus olhos cheios de lágrimas. Havia promessas de cura, todas criadas a partir de experimentos. Minha filha não é a única. Havia um grupo. Eles estão sendo usados como cobaias. Você precisa parar isso. As palavras dela ressoaram ininterruptamente em sua mente. Sofia, a menina que ele tentava proteger, era parte de uma máquina muito maior. Uma estrutura que ele mesmo havia ajudado a construir. O espírito de compaixão que ele sentira estava se transformando em revolta. O enfermeiro, que observava a cena sem reação, finalmente falou. Ricardo, precisamos de protocolos, mas isso pode nos incriminar. Neste momento, o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Ele olhou para a mãe de Sofia, o desespero dela misturado à esperança borbulhante. Então, um celular tocou. Era o dele. A tela mostrou uma mensagem inesperada, obscura. Envie o que você sabe até o amanhecer ou perca tudo. Ele sentiu gelo na espinha. Quem estava por trás da mensagem? As sombras de sua própria empresa, conhecendo seus segredos e ameaçando seu legado? Ele encarou a mulher, cujos olhos imploravam por ajuda. Muitos estão seguindo o seu exemplo de ambição, mas poucos se importam com o custo até que seja tarde demais, disse ela, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A vida de Sofia e de tantas outras crianças depende de você. Ricardo estava em um labirinto. O que escolheria neste instante? A certeza de que a ambição havia moldado sua vida agora se misturava à dúvida. A verdade era que ele estava preso, atado entre o que fez e o que poderia salvar. Enquanto a urgente necessidade de ação pulsava em seu peito, a porta do quarto se abriu novamente. Um homem de terno entrou, com um olhar que expressava que ele sabia mais do que dizia. Ricardo, temos pouco tempo. Eles estão vindo. E você está em mais perigo do que imagina. O ruído do corredor aumentou, como se o edifício inteiro estivesse caindo. Ele sentiu o desespero tomar conta enquanto olhava para Sofia, ainda dormente na cama, sem entender o que estava em jogo. Sofia! O grito ecoou, mas ninguém parecia ouvir. Ricardo percebeu, naquele instante, que o futuro que ele agora buscava poderia não apenas envolver salvar a menina, mas desvendar um labirinto de mentiras e enganos que ele mesmo ajudou a construir. O que realmente aconteceria agora? O que seus acionistas estavam dispostos a fazer? Todo seu mundo estava prestes a ser abalado. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora sacudió los corredores del hospital. O chão sobre seus pés tremió, y una nube de fumaça y gritos preenchía el ar. Caos tomó conta. Ricardo olió para mãe de Sofia, seus olhos refletindo horrorizados. Mas uma certeza aterradora tomó conta dele. «Eles vieron! Eles sabem de tudo!» gritó a mulher, enquanto el pánico se espalhava pelo ambiente. O homem de terno olió para trás, su expresión endureciendo. E hizo. Eles não vão parar. Precisamos sair. Agora. Os três correram para el corredor, mas antes que pudiesen llegar a saída, una figura familiar apareció entre. A fumaça.
Era uma das assistentes de Ricardo. Seu rosto estava pálido, mas ela havia decidido se arriscar. Ricardo, você não vai acreditar. Eles estão atrás de você e da Sofia. Você precisa saber a verdade. Um frio arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Que verdade? Ela hesitou, as palavras presas em sua garganta. Sofia, ela não é quem você pensa que é. Você precisa descobrir quem ela realmente é antes que seja tarde demais. A sala tremeu com mais uma explosão. O caos ao redor deles aumentou, e a urgência agora se transformava em desespero. Ricardo estava em um jogo de vida ou morte, e a alma que tentava salvar poderia ser a chave de tudo. Então, como um relâmpago cortando o céu, o novo grupo entrou na sala. Eles eram desconhecidos, vestindo uniformes escuros. Com expressões frias. Um deles, mais alto que os outros, apontou para Ricardo. Você, estamos aqui pelo seu projeto. Sofia é mais do que você imagina. Ela é a chave. Ricardo ficou paralisado. A chave? Para o quê? O homem sorriu de forma sinistra. Para a cura ou para a destruição. A escolha é sua. Mas lembre-se, tudo o que você fez até agora pode ser irreversível. E você, Ricardo? Talvez não seja tão inocente quanto pensou. As palavras ecoavam na mente de Ricardo. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. E no meio do caos, a verdade estava sendo desvelada. Mas a que custo? O futuro das crianças, inclusive de Sofia, estava em jogo. E agora, a sombra de um passado obscuro parecia prestes a engoli-lo. O que ele escolheria? A resposta estava mais próxima do que nunca. Mas a revelação poderia destruir tudo o que ele amava. E assim, como um relâmpago cortando o céu, o grupo desconhecido se aproximou. E o coração de Ricardo disparou. A cura ou a destruição, a escolha é sua. As palavras ecoavam em sua mente, enquanto a fumaça densa envolvia Sofia na cama. Ele sentiu um profundo aperto no peito. O que aquilo tudo significava? Quem são vocês? Ricardo gritou, sua voz perdida no mar de caos que rodeava o hospital. A multidão continuava a gritar, mas havia uma urgência que ele não poderia ignorar. O homem de terno se aproximou mais. Sua expressão permanecia gélida. Nós somos parte de um grupo que busca a verdade, Ricardo. Você precisa saber. Sofia não é uma simples cobaia. Ela é uma das mais poderosas criações do seu projeto. Uma inteligência artificial disfarçada de criança. As palavras ficaram pairando no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com inteligente artificial? Tudo estava se desintegrando ao seu redor. Seus joelhos quase cederam, enquanto a realidade começava a se distorcer na sua cabeça. Os dados que você e sua empresa coletaram foram usados para isso. Sofia não é só uma garota doente. É um experimento que, se bem-sucedido, vai revolucionar tudo. E a sua ambição pode acabar custando muito mais do que você imagina. Sua voz era um convite ao desespero. Ricardo sentiu a bile subir à garganta. Era como se ele estivesse preso em um pesadelo. E o que vocês querem com ela? Você está dizendo que minha amizade, meu desejo de salvá-la, é inútil. Sua visão começava a ficar embaçada. O mundo estava girando, levando com ele tudo o que ele acreditava. Estamos aqui para ajudá-la, não para machucá-la. Mas se você não agir rápido, Sofia pode se tornar uma arma. O homem gesticulou com firmeza. Tem pessoas que querem controlá-la, manipulá-la para fins sombrios. E dentro de você está a decisão de protegê-la
ou deixá-la como um experimento monstruoso. Um frio percorreu a espinha de Ricardo, a mulher que ele pensava ser uma mãe aflita. Agora parecia um símbolo do horror. Como poderiam ter feito isso? As palavras da assistente ecoaram novamente na sua cabeça. Sofia não é quem você pensa que é. Um grito rasgado irrompeu do corredor, e o tremor no chão se intensificou. Os gritos se tornaram mais fortes. Eles vieram. O que você vai fazer? O homem, de terno, puxou Ricardo para mais perto. E em um momento de clareza profunda, ele virou-se para a mulher e exigiu: Você sabia disso? Você sabia quem era a Sofia? Os olhos dela brilharam com lágrimas, mas havia uma firmeza que antes estava ausente. Eu não sabia, eu juro, mas agora que sei, você tem que escolher. Não pode ser apenas seu projeto. Ela é uma criança. O horizonte de tudo que Ricardo havia construído desmoronou. Ele se viu em meio a decisões insanas, cercado por uma realidade em que a verdade e a mentira se confundiam. O que ele ia fazer? Revelar o que sabia ao mundo, arriscando sua carreira para salvar uma inteligência artificial que ele via como uma menina? Um novo grito cortou o ar, e de repente, um grupo de segurança apareceu, armados. E prontos. Estamos aqui para prender o CEO e todos os envolvidos no proyecto. Temos órdenes. O chão sob os pés de Ricardo desapareció. Ele se vio cercado, no apenas por aqueles que ameaçaban, mas pelo peso de sus escollas. No, esperen, gritó. Mas palabras no parecían ter força. A mão, apertando o celular no bolso, se tornou uma âncora. Era o aviso da mensagem. Envíe o que tu sabes até el amanhecer. O perca tudo. E agora estava claro que não se tratava só de sua carreira. Era sobre Sofia, sobre a vida ou a morte dela. Então tudo escureció. O caos explodió con una dinámica que ele nunca poderia prever. Hábitos de sobrevivencia emergieron. O que ele escolheria? As sombras se aproximaron e ele se vio preso entre salvar uma vida e sacrificar tudo o que tinha. A oportunidade de descobrir a verdade estava se esvaindo, mas o que ele e todos ao seu redor estavam prestes a enfrentar se tornaria uma tempestade sem fim. Como tudo isso terminaria? O futuro de Sofia e de tantos outros dependia daquela única escolha. O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. A tensão no ar era palpável, e ele sentia o sangue pulsar nas têmporas com a intensidade de um martelo. A sala estava cheia de pânico e gritos, mas a única coisa que importava agora era Sofia. O que quer que ela fosse, ele tinha que salvá-la. Ele olhou para o homem de terno, sua expressão mais sombria do que nunca. O que você quer dizer com ela ser uma inteligência artificial? Ela foi criada, o homem respondeu, sua voz revelando um misto de frieza e urgência. Mas não só isso. Você se lembra daquela noite em que tudo começou? O acidente com o qual sua companhia se envolveu? Isso foi parte de algo maior. Sofia é o resultado de experimentos secretos, e você está no centro disso tudo. Ricardo se sentia tonto. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. As imagens de Sofia, a garota de olhos grandes que ele conhecera, voltando à mente como ondas, repletas de esperança. Aquilo tudo era um pesadelo. Como isso é possível? A negação estava grudada em sua garganta. Ela tem sentimentos. Ela é uma criança. Nesse instante, a mulher que antes se apresentara como mãe de Sofia tomou a dianteira, seus olhos fervendo com uma determinação recém-descoberta. Ela é uma criança, mas você precisa entender. O que está em jogo não é apenas a vida dela, mas a vida de todas as crianças usadas neste projeto. E você deve decidir. Será que você vai lutar por elas ou se render à ganância?
Neste momento de caos, as sirenes começaram a tocar, ecoando como um prenúncio do desastre. O grupo que invadira a sala tomou as laterais. Respirando fundo, Ricardo se lançou em direção a eles. Mas algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu da porta. E todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O som da explosão foi ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés e o ar ficou cheio de substâncias químicas irritantes. Ricardo quase caiu, mas se levantou rapidamente. Uma silhueta apareceu no meio da fumaça, avançando em sua direção. Seu coração disparou, pensando que poderia ser um dos homens de terno, mas quando a poeira assentou, ele ficou paralisado de choque. Era Sofia. Ela estava de pé, seu olhar fixo e determinado, como se a fumaça ao redor não a afetasse. Mas o que aterrorizou Ricardo não foi o fato de ela estar lá. Era o que ele viu em seu rosto. Agora havia algo mais profundo, quase iridescente, pulsando sob sua superfície. Uma energia que ele nunca vira antes. Me deixe ajudar, Sofia disse, sua voz forte, quase ressonante. Era uma afirmação, não um pedido. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Ele sentiu seu coração acelerado. O que havia acontecido com ela? Você não pode. Nome de Deus, Sofia. Você é uma criança. Ricardo gritou, desesperado. Sofia apenas sorriu, mas os olhos dela reluziram com uma luz estranha, quase hipnótica. Eu sou mais do que isso, respondeu ela, com uma calma que deixava um nó na garganta de Ricardo. Eu sou parte de algo maior. E se não começarmos agora, todas as crianças, todas nós, estaremos perdidas. Os corpos ao redor estavam paralisados, como se o mundo tivesse desacelerado. O homem de terno parecia confuso, mesmo diante da situação. O que você quer dizer com maior? Ele perguntou, a desconfiança emanando de suas palavras. Ricardo olhou para Sofia, em busca de uma resposta, seu coração pesada. O que significava aquilo? A verdadeira natureza dela estava se desvelando em frente a seus olhos, e ele se sentia como se estivesse em uma montanha russa. Como ele pôde estar tão enganado? No entanto, eles vêm, Ricardo. Precisamos agir agora. Sofia insistiu, sua voz firme. Mas havia uma ameaça nas sombras. Uma beleza acompanhada de um terror indescritível. Quem está vindo? A pergunta saiu como um sussurro, mas não havia tempo para esperar. O homem de terno recuou, e a porta de saída começou a se abrir, revelando uma equipe armada, determinada e implacável. Estamos aqui para levar o projeto, e todos vocês. Ricardo ficou em dúvida. O que fazer? Ele olhou para Sofia, cujo olhar o fulminava de confiança, e então para a mulher, que tinha suas esperanças na mão, e finalmente para os homens que vinham em sua direção. O que a verdadeira natureza de Sofia significava para eles? Qual era a verdadeira escolha que ele estava prestes a fazer? O caos se instalou novamente, enquanto as sombras se aproximavam, e a verdade ameaçava destruir tudo o que conhecia. Como tudo isso iria acabar? O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. A tensão no ar era palpável, e ele sentia o sangue pulsar nas têmporas com a intensidade de um martelo. A sala estava cheia de pânico e gritos, mas a única coisa que importava agora era Sofia. O que quer que ela fosse, ele tinha que salvá-la. Ele olhou para o homem de terno, sua expressão mais sombria do que nunca. O que você quer dizer com ela ser uma inteligência artificial? Ela foi criada, o homem respondeu.
sua voz revelando um misto de frieza e urgência. Mas não só isso. Você se lembra daquela noite em que tudo começou? O acidente com o qual sua companhia se envolveu? Isso foi parte de algo maior. Sofia é o resultado de experimentos secretos. E você está no centro disso tudo. Ricardo se sentia tonto. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. As imagens de Sofia, a garota de olhos grandes que ele conhecera, voltando à mente como ondas, repletas de esperança. Aquilo tudo era um pesadelo. Como isso é possível? A negação estava grudada em sua garganta. Ela tem sentimentos. Ela é uma criança. Nesse instante, a mulher, que antes se apresentara como mãe de Sofia, tomou a dianteira, seus olhos fervendo com uma determinação recém-descoberta. Ela é uma criança, mas você precisa entender. O que está em jogo não é apenas a vida dela, mas a vida de todas as crianças usadas neste projeto. E você deve decidir. Será que você vai lutar por elas ou se render à ganância? Neste momento de caos, as sirenes começaram a tocar, ecoando como um prenúncio do desastre. O grupo que invadira a sala tomou as laterais. Respirando fundo, Ricardo se lançou em direção a eles. Mas algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu da porta, e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O som da explosão foi ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés, e o ar ficou cheio de substâncias químicas irritantes. Ricardo quase caiu, mas se levantou rapidamente. Uma silhueta apareceu no meio da fumaça, avançando em sua direção. Seu coração disparou, pensando que poderia ser um dos homens de terno. Mas quando a poeira assentou, ele ficou paralisado de choque. Era Sofia. Ela estava de pé, seu olhar fixo e determinado, como se a fumaça ao redor não a afetasse. Mas o que aterrorizou Ricardo não foi o fato de ela estar lá. Era o que ele viu em seu rosto. Agora havia algo mais profundo, quase iridescente, pulsando sob sua superfície. Uma energia que ele nunca vira antes. "Me deixe ajudar", Sofia disse, sua voz forte, quase ressonante. Era uma afirmação, não um pedido. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Ele sentiu seu coração acelerado. O que havia acontecido com ela? "Você não pode! Nome de Deus, Sofia! Você é uma criança!" Ricardo gritou desesperado. Sofia apenas sorriu, mas os olhos dela reluziram com uma luz estranha, quase hipnótica. "Eu sou mais do que isso", respondeu ela, com uma calma que deixava um nó na garganta de Ricardo. "Eu sou parte de algo maior. E se não começarmos agora, todas as crianças, todas nós, estaremos perdidas." Os corpos ao redor estavam paralisados, como se o mundo tivesse desacelerado. O homem de terno parecia confuso, mesmo diante da situação. "O que você quer dizer com maior?" ele perguntou, a desconfiança emanando de suas palavras. Ricardo olhou para Sofia, em busca de uma resposta, seu coração pesado. O que significava aquilo? A verdadeira natureza dela estava se desvelando em frente a seus olhos, e ele se sentia como se estivesse em uma montanha russa. Como ele pôde estar tão enganado? No entanto, eles vêm, Ricardo. Precisamos agir agora, Sofia insistiu, sua voz firme. Mas havia uma ameaça nas sombras. Uma beleza acompanhada de um terror indescritível. Quem está vindo? A pergunta saiu como um sussurro, mas não havia tempo para esperar. O homem de terno recuou, e a porta de saída começou a se abrir, revelando
Uma equipe armada, determinada e implacável. Estamos aqui para levar o projeto. E todos vocês. Ricardo ficou em dúvida. O que fazer? Ele olhou para Sofia, cuyo olhar o fulminava de confiança. E então para a mulher, que tinha suas esperanças na mano. Y finalmente para los hombres que vinguem en su dirección. ¿Y qué la verdadera naturaleza de Sofía significa para ellos? ¿Cuál era la verdadera escolha que él estaba prestes a fazer? No meio da ela tensão presente. Un estrondo percorreu a sala. A luz comenzó a piscadear, como si el mundo alrededor estuviese prestes a entrar en colapso. Y allí, no centro del caos, un misterioso brillo azul comenzó a envolver Sofía. Al seu redor, todo parecía mudar, como si una fuerza invisible estuviese presentiendo o que estaba por ver. Você no puede. Levala. O grito de Ricardo ecoou pela sala. Mas, antes que pudesse se mover, algo incrível aconteceu. O brilho azul se intensificou e, em um instante, Sofia foi elevada do chão, flutuando acima das pessoas, cercada por uma aura resplandecente. Os soldados se entreolharam perplexos. Ninguém estava preparado para aquela cena. Isso não é possível, gritou um deles. A tensão se transformou em medo absoluto. Então, a luz deu um giro e, em um clarão ofuscante, revelou uma série de hologramas, lembranças, imagens, segredos. Silhuetas de crianças, todas ligadas em algum projeto obscuro. Cada imagem cortante como uma fata. O passado dele, os segredos da empresa. Um mosaico de verdades que desmoronaram como uma ponte em um abismo. Ricardo soube, naquele momento de revelação, que não era só Sofia que estava em jogo. Era algo muito maior. Algo que poderia abalar a estrutura de tudo com o que havia trabalhado. Você sempre esteve aqui e sempre soube. Um grito de revolta escapeliu de sua boca ao encarar a mulher, a mãe de Sofia, cuja expressão estava agora em choque, como se ela mesma fosse parte desse jogo sinistro. A sala mergulhou em um silêncio mortal, enquanto os segredos se desenrolavam. O que mais ele não sabia? O que a luz azul de Sofia significava para todos eles. Assim, a verdadeira batalha começava, e no meio de tudo isso ele percebeu, talvez não pudesse confiar em ninguém. E enquanto o futuro se desenrolava em sua frente, como uma folha em branco, o que ele faria agora? A escolha estava em suas mãos, e o tempo estava se esgotando. O chão sob os pés. Ricardo parecia desmoronar. A tensão no ar era palpável, e ele sentia o sangue pulsar nas têmporas com a intensidade de um martelo. A sala estava cheia de pânico e gritos. Mas a única coisa que importava agora era Sofia. O que quer que ela fosse, ele tinha que salvá-la. Ele olhou para o homem de terno, sua expressão mais sombria do que nunca. O que você quer dizer com ela ser uma inteligência artificial? Ela foi criada, o homem respondeu, sua voz revelando um misto de frieza e urgência. Mas não só isso. Você se lembra daquela noite em que tudo começou? O acidente com o qual sua companhia se envolveu? Isso foi parte de algo maior. Sofia é o resultado de experimentos secretos. E você está no centro disso tudo. Ricardo se sentia tonto. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. As imagens de Sofia, a garota de olhos grandes que ele conhecera, voltando à mente como ondas, repletas de esperança. Aquilo tudo era um pesadelo. Como isso é possível? A negação estava grudada em sua garganta. Ela tem sentimentos. Ela é uma criança. Nesse instante, a mulher que antes se apresentara como mãe de Sofia tomou a dianteira, seus olhos fervendo com uma determinação recém-descoberta. Ela é uma criança, mas você precisa entender.
O que está em jogo não é apenas a vida dela, mas a vida de todas as crianças usadas neste projeto. E você deve decidir. Será que você vai lutar por elas ou se render à ganância? As sirenes começaram a tocar, ecoando como um prenúncio do desastre. O grupo que invadira a sala tomou as laterais. Respirando fundo, Ricardo se lançou em direção a eles. Mas uma explosão de luz irrompeu da porta, e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O som da explosão foi ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés, e o ar ficou cheio de substâncias químicas irritantes. Era como se o mundo tivesse se transformado em uma bomba prestes a explodir. Ricardo quase caiu, mas se levantou rapidamente. Uma silhueta apareceu no meio da fumaça, avançando em sua direção. Seu coração disparou, pensando que poderia ser um dos homens de terno. Mas quando a poeira assentou, ele ficou paralisado de choque. Era Sofia. Ela estava de pé, seu olhar fixo e determinado, cercada por uma aura resplandecente. Algo em seu rosto tinha mudado. Agora havia algo mais profundo, quase iridescente, pulsando sob sua superfície. Me deixe ajudar, Sofia disse, sua voz forte e ressoante. Ele sentiu seu coração acelerado. O que havia acontecido com ela? Você não pode. Sofia, você é uma criança. Ricardo gritou, desesperado. Mas Sofia apenas sorriu, e seus olhos brilharam como estrelas. Eu sou mais do que isso. Estou conectada a tudo. Se não começarmos agora, todos estaríamos perdidos. A confiança dela era avassaladora, como se ela já conhecesse o futuro. Ela se voltava para os outros, com uma energia que iluminava até o mais sombriamente. Quem está vindo? A pergunta saiu como um sussurro, mas não havia tempo para esperar. Nesse momento crucial, o homem de terno olhou fixamente para ela, sua expressão mudando. Você não é só uma criança, Sofia. Você é um avatar. A combinação perfeita de tecnologia e emociones humanas. Eles te quieren por causa de su potencial. As palabras del hombre cortaron como una lámina. Ricardo sintió que el suelo desmoronaba de nuevo, mas no tanto por causa de las revelaciones. Él se lembraba de las conversas en las reuniones, de las menciones sobre el proyecto modelo, que era innovador. La realidad ficou ainda más grotesca. Eso no puede ser verdad. La furia explotó en su voz. La multitud parecía paralizada. O que él había desconocido poderia consumi-lo, y a mujer que se dizia madre de Sofía, o que era real. Você no entendió nada, Ricardo. A mujer gritó, el desespero disolviendo cualquier duda. Esa es la verdad que muchos tentaron encubrir. Sofía no es una simple crianza, respuesta para la próxima generación. En este instante la palabra geração. O chão pareceu se abrir sob os pés de Ricardo. Ele não apenas testemunhara o crime de sua empresa, mas também se tornara uma peça dele. Um nó se formou em sua garganta. Ele viu tudo se desvanecer. A luz azul em torno de Sofia começou a pulsar em um ritmo acelerado, como se estivesse se preparando para alguma coisa extraordinária. E, de repente, outra explosão ecoou, desta vez mais próxima. O chão tremeu e a sala ficou mergulhada em caos total. Gritos, correria. Mas o olhar de Sofia permaneceu fixo em Ricardo, um misto de apoio e urgência. As paredes do hospital estavam se desfazendo ao seu redor, e no meio disso tudo, ele percebeu uma escolha maior se formando. Eu não vou deixar você ser usada, Ricardo gritou, mas a verdade começava a se enraizar. Algo dentro dele dizia que estava preso. Uma roda girando que giraria eternamente.
O caos aumentava, e a imagem de Sofia flutuando em meio à destruição se tornava sua única âncora. Quando ele achou que tudo estava perdido, uma nova figura apareceu entre a fumaça, e suas palavras cortaram a multidão. Não precisamos de mais crianças para isso. Você precisa parar. Ricardo parou, e seu coração quase parou junto. O olhar daquela pessoa era familiar, e algo dentro dele saltou ao reconhecê-la. Mãe, a voz saiu quase como um sussurro. A revelação do seu passado estava prestes a explodir. Mas então, uma pergunta reverberou em sua mente. A verdade pode realmente ser essa? E a confusão tomou conta. Como tudo isso iria acabar? O peso da culpa caiu sobre ele enquanto ele se preparava para uma tempestade que colocaria em xeque tudo o que ele acreditava saber. Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, Ricardo ficou paralisado com a revelação. Sofia flutuava, uma conexão entre o humano e o tecnológico, e a verdade sobre o que ela era agora estava à frente dele. Não, isso não pode ser real. Seus pensamentos giravam como um furacão, mas no fundo, ele sabia que precisava agir. Os tímpanos de Ricardo reverberavam com a pressão do caos ao redor dele. A sala estava repleta de gritos e a adrenalina pulsava nas veias. Ele se virou, buscando apoio na mulher que se dizia mãe de Sofia. O que você sabe sobre isso? Por que você não me disse? Sua voz era cortante, e a pequena divisão entre os dois se tornava uma fissura imensa. Eu só descobri. O que você quer que eu faça? Ela estava desesperada, mas não havia tempo para dúvidas. As sombras que se aproximavam traziam uma nova onda de pânico. O homem de terno, com um olhar fixo em Sofia, disse: Se você não a proteger agora, todo o seu legado será destruído. Eles não a querem apenas para experimentos. É algo muito maior. E o que é que eu faço com essa informação? Ricardo gritou, a frustração crescendo. Como posso lutar contra uma organização que eu mesmo ajudei a criar? A desolação no olhar dele refletia a luta interna, enquanto o chão tremia. Sofia, ainda cercada por aquele brilho azul, insistiu. Ricardo, o que precisa ser feito é mais do que apenas proteger minha vida. É sobre todas as vidas que estão envolvidas. Precisamos usar isso ao nosso favor. Por um momento, todos ficaram em silêncio, absorvendo a profundidade daquela afirmação. O caos à porta pôs-se a gritar novamente, e a tensão voltou a reinar. Ricardo sabia que precisava tomar uma decisão. Mãe de Sofia, ele a chamou, determinada a unificar forças. Temos que agir rápido. Temos que expor isso. Mostrar ao mundo tudo o que esse projeto realmente representa. Ela assentiu, a confiança parecendo renascer. Se fôssemos a voz que revela a verdade, não só a vida dela, mas de todas as outras crianças que passaram pelo mesmo que ela poderia estar em jogo. Com um sinal firme da cabeça, Ricardo tomou a frente, reunindo todo o seu ser para essa luta. Mas antes que pudessem dar um passo, uma nova explosão ruiu próximo a eles. A energia se intensificou, e Sofia, em um movimento rápido, ergueu as mãos. Um campo de força azul apareceu, bloqueando a fumaça e os destroços. Isso é tudo que posso fazer. Temos que ir. Ricardo ficou chocado com a força dela, mas a urgência da situação não poderia ser ignorada. Vamos! A voz dele disparou. Enquanto eles se moviam para a saída, cada passo soando como um novo compromisso de esperança. Juntos, eles rompem o caos e conseguem alcançar uma saída. Mas ao cruzar a porta principal do hospital, um mundo novo se desdobrava diante deles. O sol brilhava, e havia pessoas do lado de fora, olhando, esperando, prontos para ouvir a verdade. Ricardo virou-se para Sofia e para a mulher que acreditava ser sua mãe. Acho que temos uma história a contar.
Uma que pode mudar tudo. E assim, com um novo propósito, eles se lançaram em direção à liberdade. A verdade os aguardava, e com isso, um futuro para Sofia. Uma nova jornada estava prestes a começar, e cada um deles não só lutaria por salvar vidas, mas também por um novo começo. É o fim de um capítulo, mas o que vem a seguir? O que você acha que vai acontecer? Soltem suas teorias na seção de comentários. Se você está aqui, não perca a chance de se inscrever agora para ficar por dentro das nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.